Vamos falar do impacto da tecnologia de computador nas pessoas mais velhas, por Marek van der Wateren. Eu sou o Pedro, irei falar do item 1, que é a introdução, e item 2, mudanças relacionadas à idade, mais especificamente sobre mudanças motoras e sensoriais. Olá, meu nome é Andrew. Eu vou continuar o tópico do item 2, mais especificamente falando sobre mudanças cognitivas e mudanças sociais. Olá, eu sou o Vinícius e vou falar sobre o item 3, desenvolvimento de interfaces, e o item 4, barreiras no uso do computador. Meu nome é Renan e eu vou falar sobre o item 5, dois tipos de design para idosos, mais especificamente de tecnologia auxiliar e design universal, e do item 6, perspectivas de negócio. Meu nome é Matheus, eu vou falar do item 7, análise, o item 8, trabalhos futuros, e o item 9, conclusão. Por mais que os computadores sejam uma tecnologia recente, eles se tornaram essenciais ao nosso dia a dia, e grande parte da sociedade já vive com essa tecnologia. A fração de pessoas idosas de 60 anos ou mais da nossa sociedade irá aumentar de 20% da população nos países desenvolvidos e 32% até 2050. Com esse crescimento e pelo fato de amadurecermos, as oportunidades que a informática pode oferecer a esse grupo não podem ser ignoradas. Porém, ao envelhecer, o corpo sofre várias mudanças. As habilidades mudam e usar alguns objetos, como o computador, revela-se ser uma tarefa mais complicada. O gráfico apresenta os dados comentados anteriormente. Como dito anteriormente, diversas mudanças ocorrem quando uma pessoa envelhece. Essas mudanças sozinhas podem não ser um problema, porém em conjunto elas impactam significativamente na vida das pessoas idosas. As mudanças que iremos discutir são mudanças motoras e sensoriais, mudanças cognitivas e mudanças sociais. Primeiramente, iremos falar da perda gradual do sistema motor e sensorial na visão, audição e nas habilidades motoras. Uma das possíveis alterações no sistema sensorial, quando envelhecemos, é a perda gradual da visão. Pessoas idosas apresentam declínio na largura do campo de visão, sensibilidade à luz e detecção de padrões, entre outros, como percepção das cores e resistência ao brilho. Uma solução é desenvolver sites adaptados com cores menos agressivas, fontes maiores, som e frequências mais baixas e ícones maiores. Aqui temos um exemplo de site adaptado, que é o site do Firefox. Como a gente pode ver, tem cores mais suaves, ícones grandes e fontes grandes igualmente. A audição começa a sofrer alterações por volta da meia-idade, apresentando dificuldades em ouvir sons em alta frequência e, numa idade mais avançada, sons em geral. Para solucionar isso, basta usar sons em frequência mais baixa que o normal, como comentado na elaboração de sites adaptados. Uma outra alteração bastante visível ao envelhecer são nas habilidades motoras, como velocidade de movimento, postura torta, movimentos involuntários e tremores. Vale lembrar que essas deficiências só pioram conforme se envelhece. Para lidar com esse declínio, temos um auxílio na mira, que consiste em ícones maiores para lidar com a falta de precisão e cursores atraídos ao centro de alvos. Os idosos, com o passar do tempo, sofrem uma certa perda relacionada à memória fluida. Essa memória é responsável pela resolução de problemas cuja solução não derivam de treinamento formal ou práticas culturais. A memória fixa é mantida relativamente estável e é responsável por habilidades e conhecimentos prévios, embora ainda seja complicado para um idoso reter novos conhecimentos. Devido a essas características, fica difícil para um idoso aprender a usar o computador, já que a memória fluida é exatamente o tipo de memória necessário para o aprendizado. Isso acontece pois os procedimentos para o aprendizado são muito complicados para um idoso que possui memória comprometida. É difícil traçar e tomar rotas em relação às instruções do uso do computador, já que um idoso não consegue solucionar o problema que é entender os passos necessários para usar um computador. Porém, existem técnicas para amenizar a dificuldade no aprendizado, embora algumas não sejam muito efetivas. Uma das ideias é utilizar um modelo mental associado a uma tecnologia conhecida pelo idoso. Um idoso associa o uso de, por exemplo, um toca-fitas ao uso de um computador. Assim, cada passo que o idoso, que sabe como usar o toca-fitas, será atrelado a um passo do uso de um computador. Outra técnica é anotar os passos necessários para o procedimento e segui-los à risca.
Usar um modelo mental ou ter os passos anotados pode provar-se útil, mas ainda assim não tão eficaz, devido ao fato de que idosos não conseguem reter os conhecimentos baseados nesse tipo de exploração. Algumas outras técnicas se provam muito mais eficazes, sendo essas a participação em cursos de informática online ou presenciais e a coexistência entre idosos e jovens. Dessa forma, as práticas do uso do computador tornam-se algo mais social do que lógico e integram-se às práticas culturais dos idosos. O aprendizado do uso de computadores traz uma gama de benefícios para idosos. Dentre as aplicações que ajudam mais os idosos estão os jogos, capazes de aumentar o processamento de informações, leitura, compreensão e memória, além de resultar numa aprimoração do tempo de reação, capacidade de foco e coordenação. Agora vamos falar sobre mudanças sociais na vida dos idosos. Os idosos sofrem com a isolação social por muitas vezes, seja ela proveniente de distância dos familiares ou por questão de não aceitação em meios sociais. O computador pode ser uma ferramenta extremamente útil para um idoso que quer manter sua vida social ativa, devido a software de comunicação pela internet. Dessa forma, os idosos podem conversar com parentes ou amigos independente da distância real entre eles. Como exemplos da comunicação com base em computadores, temos Skype, FaceTime, Messenger e redes sociais. O uso de computadores pode vir a escalar o chamado capital social. Capital social diz respeito a instituições, relacionamentos e normas que dão forma à qualidade e quantidade de interações sociais de uma sociedade. Podemos dizer que o capital social de uma pessoa é como uma forma de medir sua interatividade social. O capital social é dividido em 3 tipos de capitais. O capital de rede diz respeito a relações com amigos, vizinhos e parentes. O capital de participação diz respeito ao envolvimento em organizações. E o comprometimento de comunidade diz respeito aos sentimentos de pertencimento. A comunicação com base nos computadores amplia a gama de ambientes sociais do idoso, fazendo com que ele interaja melhor com outros e aumente seu capital social, já que a internet elimina a distância entre parentes e amigos. Assim, fica mais fácil conversar com conhecidos, caracterizando o capital de rede. Também elimina a movimentação física para socializar. Assim, menos esforço é necessário para chegar em outros lugares e envolver-se em organizações, o que também caracteriza o capital de participação. Além disso, proporciona o anonimato, eliminando o sentimento de rejeição em comunidades na internet, caracterizando o comprometimento de comunidade. Agora irei falar sobre o desenvolvimento de interfaces. Ao desenvolver interfaces para pessoas idosas, surgem inúmeros problemas quando a acessibilidade é prioridade, e existem diversas maneiras de contornar esses problemas. É necessário enfrentar os problemas com as interfaces WIMP, janelas, ícones, menus e ponteiros. Um dos problemas é o excesso de complexidade devido ao excesso de funcionalidades das interfaces. Com o excesso de funcionalidades, as interfaces podem possuir funções inutilizadas. Dessa forma, para melhorar a acessibilidade da interface, é necessário reduzir o número de funções e remover as funções inúteis. Outro problema com interfaces são as interfaces com menus, que apenas são visíveis após uma sequência definida de passos. Para melhorar a acessibilidade, deve-se representar as funções como ícones simples na área de trabalho, com o mínimo de sequência para o acesso da função. Movimentos de arrastar e soltar com o mouse dificultam a acessibilidade de idosos com deficiências motoras ou que sejam novatos em computadores. Uma possível solução é permitir a utilização do teclado para manipulação de objetos. E algumas interfaces não possuem feedback imediato, ou seja, mostram o seu resultado somente após a execução do último passo. Desta forma, é necessário que após cada ação seja mostrado o seu efeito. A seguir, será abordadas as barreiras que impedem que usuários idosos utilizem o computador. Existem diversos outros fatores além das mudanças físicas, cognitivas e sociais. Alguns idosos sentem que os computadores não são relevantes. Isso pode ser causado pela falta de conteúdo direcionado a esse público. O autor Ogozalek destaca que computadores não são para pessoas mais jovens. Além disso, o design das interfaces não é direcionado para o público idoso.
Outra barreira que os idosos enfrentam é a falta de experiência. Eles necessitam encontrar acesso e oportunidade de adquirir habilidades computacionais. Alguns sites oferecem esse tipo de serviço. O site Skillful Senior possui metodologias que ensinam desde habilidades com mouse e teclado até a correta ergonomia no uso do computador. Conforme pode ser visto na imagem, o idoso pode optar por aprender as habilidades selecionando uma opção no site dentre as 4, optando por ergonomia, mouse, setas ou digitação. O fator renda e educação é uma grande barreira no uso de computadores por idosos. A baixa renda faz com que os idosos sejam incapazes de adquirir tecnologia de computadores ou tecnologias específicas para seu uso. Já a falta de educação aumenta a dificuldade de aprendizado pelo fato de que ensinar idosos habilidades computacionais, aliado à falta de educação, incrementa a dificuldade, onde é necessário ensinar habilidades de escrita e leitura ao idoso antes de ensiná-lo a usar o computador. Alguns idosos desenvolvem ansiedade ao usar computadores. Isso pode ser evidenciado pelo pensamento de que irá manusear a tecnologia erroneamente ou danificá-la. Alguns idosos desenvolvem medo de, ao utilizar o computador, excluir alguns arquivos ou inserir vírus na máquina. Porém, com a experiência, o idoso começa a perder o medo e a ansiedade. A diferença de gênero pode ser uma barreira no uso de computadores por idosos, onde as mulheres podem desenvolver uma maior ansiedade, menos confiança e menos conhecimento comparando-se com os homens. Porém, ainda é uma área recente de estudos e pesquisas futuras podem indicar sobre como desenvolver esse diferencial nas interfaces. Para solucionar os problemas encontrados, foram escolhidos 2 tipos de design que facilitam a utilização do computador por idosos. Esses 2 tipos são a tecnologia de informática assistida e o design universal, como mostra o slide. Agora eu vou entrar em detalhes sobre a tecnologia auxiliar. Essa tecnologia é projetada de forma que os idosos tenham suas habilidades funcionais aumentadas. Por exemplo, a gente pode ter ajudas de mobilidade, como um mouse que automaticamente se move até o botão desejado, ou modificações nas casas para acesso especial ao computador, como um sensor que automaticamente destrava o computador quando o idoso chega perto, ou até mesmo melhorias sensoriais, que pode incluir um sistema de áudio mais robusto que permita que o idoso ouça melhor. Conforme diz o slide, as tecnologias se tornam importantes por darem independência aos idosos. Eles se sentem menos dependentes dos outros para realizar tarefas muitas vezes triviais para um usuário comum. Um exemplo muito útil da tecnologia auxiliar é a tecnologia de narrador. Essa tecnologia permite que o computador leia para o usuário todos os elementos presentes na tela, como textos e botões, permitindo que pessoas com deficiência visual ainda consigam utilizar o computador mesmo sem enxergar direito. Essa tecnologia está presente no Windows 10, mas também pode ser adquirida em outros sistemas através da internet. Outro exemplo de tecnologia auxiliar é a assistente de voz. Essa assistente pode ouvir a voz do usuário pedindo algo e executar ou encontrar esse algo para ele, sem que ele tenha que fazer isso manualmente. Um exemplo bem simples disso é pedir para a assistente calcular algo, como quanto é 500 dividido por 25 ou quanto é 20 vezes 30. Essa tecnologia também está presente no Windows 10, só que é mais popular em plataformas como o Android e o iOS. Agora eu vou elaborar um pouco sobre o design universal. Esse design tem como objetivo a acessibilidade de todo mundo, não só idosos, como também pessoas com deficiências e pessoas sem nenhuma deficiência. Para realizar isso, os projetistas precisam pensar no produto de forma que ele atinja a população mais ampla possível. Isso é extremamente difícil de ser feito com apenas uma única solução. Então esses projetistas têm de criar diferentes soluções para diferentes contextos de uso. Exemplificando o que foi dito no slide anterior, esse slide mostra uma iniciativa brasileira de design universal no Facebook. Se o usuário estiver usando uma tecnologia de narrador e encontrar uma imagem no caminho, o narrador, com sua tecnologia atual, não vai saber explicar o que se encontra na imagem. Para solucionar isso, uma professora da Bahia chamada Patrícia Braille disseminou a ideia de criar audiodescrição para imagens. No post que o slide mostra, podemos ver uma dessas descrições. O narrador então vai falar tudo o que foi descrito, tirando a necessidade de enxergar a imagem. Como outro exemplo de design universal, podemos mencionar as legendas geradas automaticamente no YouTube. Ao assistir um vídeo, o usuário pode ter dificuldade no entendimento da fala presente. Para solucionar isso, o YouTube adicionou a possibilidade de colocar legendas em qualquer vídeo.
Essas legendas são geradas por meio de uma inteligência artificial e são bem precisas, apesar de ainda não atingir o 100% de acertos. Com isso, o usuário com audição prejudicada ainda pode assistir vídeos como palestras ou aulas sem que ele tenha o entendimento delas reduzido. Agora eu vou entrar em detalhes sobre as perspectivas de negócio da presença de idosos no mundo da computação. Atualmente, temos uma porcentagem crescente da população idosa na maioria dos países. Com essa população maior, as estatísticas também mostram que há um aumento de deficiências relacionadas à idade, como declínio da audição, visão e capacidade motora. Essas deficiências fazem com que os idosos sejam o maior grupo nos serviços públicos de saúde. Sendo o maior grupo presente, os idosos têm uma importância cada vez maior no mercado, sendo um ótimo alvo para o marketing das empresas. Esse gráfico representa uma previsão da população idosa no Brasil. Como podemos ver, em 2012 a população idosa já possuía mais de 20 milhões de indivíduos. O IBGE prevê que até 2020 tenhamos atingido 30 milhões de idosos no país e que em 2040 essa população já tenha ultrapassado 50 milhões, o que é aproximadamente 1/4 de toda a população do Brasil atualmente. Isso é realmente uma parcela significativa e deveria atrair mais a atenção das empresas. Algumas empresas já têm noção do que está acontecendo e já estão apostando no mercado de computadores especiais para idosos. Um exemplo é o Wall Computer. Esse computador foi projetado com idosos em mente. Ele tem uma interface bem intuitiva, possui uma tela touchscreen, tem suporte online 24 horas por dia e é extremamente simples de configurar. Como dito no slide anterior, a interface do Wall Computer é intuitiva, como podemos ver na imagem na tela. Os botões são fáceis de localizar e os componentes da interface são divididos de forma que o que é importante fica grande e o menos relevante fica menor. Esses componentes também são bem separados, de acordo com a informação mostrada, como informações sobre o tempo e notícias. Apesar de o enfoque desse tema ser sobre idosos, o mercado não se limita somente a eles. Avanços em tecnologias que facilitem o uso do computador por idosos também vão influenciar positivamente o uso dessas tecnologias em outras áreas. Um exemplo disso é a tecnologia de reconhecimento de fala. Essa tecnologia é útil para idosos, mas também ajuda pessoas que trabalham com as mãos e tomam notas simultaneamente, como um cirurgião ou um dentista. Como dito no slide, a melhora na qualidade de vida das pessoas e o aumento do lucro da empresa torna o mercado gratificante tanto eticamente quanto economicamente. As empresas vão se sentir bem por ajudarem a população e também por ganhar dinheiro fazendo isso. Na análise, podemos perceber que os computadores são componentes essenciais no nosso cotidiano, sendo quase impossível passar um dia sem usá-los. Apesar disso, essa tecnologia é recente e por isso existem vários campos de pesquisa e tipos de usuários a serem incorporados na informática, inclusive os idosos, foco deste texto. Geralmente, o público de idade avançada pode apresentar diversas dificuldades ao usar os computadores, desafiando cada vez mais os desenvolvedores. Mas pesquisas apontam que o uso da tecnologia melhora a qualidade de vida deste público, sendo alvo de investimento por uma série de empresas. O envelhecimento acarreta um declínio das funções cognitivas, físicas e sensoriais, e por esse motivo, o computador torna-se uma ferramenta extremamente importante no combate das mudanças causadas pelo envelhecimento. Entre os aspectos positivos, podemos citar a melhoria na memória por meio da leitura diária, estimulando atividades cognitivas e atrasando os problemas de memória, uma das primeiras e principais deficiências que surgem durante o processo de envelhecimento. Aprender a usar o computador e a internet são atividades que auxiliam o raciocínio e melhoram a saúde mental dos idosos, pois as atividades cerebrais comandam o corpo e ajudam a melhorar todas as outras atividades envolvidas. A interação social também pode ser destacada, permitindo os idosos socializarem sem a necessidade de estarem frente a frente uns com os outros, melhorando a autoestima e ajudando a manter-se inseridos socialmente. Ainda sobre aspectos positivos, podemos citar a união com parentes distantes, que, relacionado ao item anterior, permite que as pessoas idosas possam se relacionar com familiares, além de ver fotos e notícias, bem como serem acompanhados e controlados de perto pelos familiares. Por fim, também vale comentar sobre a sensação de independência e o aumento da satisfação pessoal, que juntos fazem com que os idosos se sintam motivados e realizados, mantendo o controle de suas rotinas e proporcionando sensação de dever cumprido.
Ao lado das mudanças físicas, cognitivas e sociais, existem vários outros fatores que impedem os idosos de utilizarem computadores ativamente, existindo várias condições a serem consideradas para estabelecer critérios de criação. Por ser um grupo de pesquisa recente, os preços tornam-se altos devido à falta de cliente e financiamento na área. Para que esse ramo evolua, é necessário que grandes empresas se comovam com a causa, permitindo que os idosos aproveitem melhor a tecnologia. Na tabela, é possível ver o preço dos computadores desenvolvidos para o público idoso. O All Computer custa aproximadamente R$ 3.445, enquanto o Telekin custa aproximadamente R$ 3.382 e o MyGate aproximadamente R$ 3.131. Além disso, idosos que não possuem experiência com o uso de computadores devem obter acesso a oportunidades para aprender habilidades, pois as deficiências cognitivas causadas pelo envelhecimento fazem com que esse público tenha dificuldade na adaptação e aprendizagem. Outro aspecto negativo que vale ser destacado é a ansiedade causada pela falta de experiência no uso de computadores, que afastará os idosos do uso. Efeitos decorrentes da ansiedade prolongada são elevada pressão arterial, insônia, problemas digestivos, dor de cabeça, mudanças repentinas de humor e depressão, fazendo-se necessário que os desenvolvedores pensem em uma forma de tranquilizar e facilitar o uso da tecnologia, de forma que eles se sintam mais confortáveis e seguros. Por fim, devemos lembrar que nenhuma mídia atual focada em tecnologia possui como público-alvo os idosos, o que faz com que eles não percebam a utilidade e sintam que a tecnologia é irrelevante, resultando no afastamento da informática. Segundo a Pew Research, 1/4 do público idoso usa redes sociais. Em números, 27% do público idoso usam redes sociais, enquanto 32% usam a internet, mas não usam redes sociais, e finalmente 41% não usam a internet. A respeito da tecnologia assistiva, pesquisas futuras nos aspectos emocional e social desta deveriam ser consideradas, por serem fatores importantes na adoção de tecnologias assistivas. Além disso, tópicos para futuras pesquisas de design universal podem ser apontados em artigos relacionados. Esses tópicos incluem a pesquisa sobre modelos de usuários, que diz respeito aos perfis de cada um, modelos arquitetônicos, que diz respeito à interface das tecnologias, e, por fim, a taxonomia das tarefas, que diz respeito à classificação delas, a fim de combinar design de arquiteturas com a grande variedade de usuários que o design universal deseja incluir. Outra proposta da literatura para pesquisas futuras é a elaboração e padronização de um sistema de classificação para interfaces que pode ser usado para verificar se uma interface é adequada para um usuário específico. Pensando em um contexto mais abrangente, isso também pode ser feito para a acessibilidade da tecnologia computacional em geral, examinando padrões tanto para hardware quanto para software. Na imagem, podemos ver o computador Telekin, que possui interface grande e facilitada para usuários idosos, por exemplo. Em relação ao design universal, é importante reconhecer que isso nem sempre é desejável ou atingível. Por isso, deve ser pensada como uma alternativa viável, procurando tratá-la como uma possibilidade e não como uma restrição. Por fim, podemos também falar sobre o papel das diferenças de gênero no uso de computadores por idosos. Segundo Caravidas e Dick, mulheres idosas costumam ser mais ansiosas, menos confiantes e possuem menos conhecimento de informática, fazendo com que este seja um fator adicional que deve ser considerado ao se projetar para pessoas idosas. Concluindo, é possível dizer que a tecnologia da informática interfere positivamente na vida dos idosos. Por isso, interfaces e dispositivos devem ser modificados para facilitar o uso de computadores. Além disso, uma série de barreiras impedem o uso de um computador pelas pessoas idosas, como a ansiedade e a sensação de que os computadores não são relevantes. Portanto, durante todo o trabalho foram abordadas medidas para mudanças relacionadas com a idade e barreiras, como diretrizes de design e interface. A tecnologia computacional assistiva pode trazer benefícios para os idosos, bem como para a sociedade como um todo, e alguns dos impactos que podemos citar são a sensação de satisfação, de independência, a capacidade de recuperar e compartilhar informações e a possibilidade de se envolver em diversas comunidades.
Isso poderá ficar claro quando as indústrias de TI adotarem a acessibilidade e o design universal, permitindo que a sociedade compreenda a necessidade de considerar as limitações e as necessidades de grupos especiais de usuários. Esse foi nosso trabalho sobre o impacto da tecnologia de computadores nas pessoas mais velhas, baseado no texto de Marek van der Watering. Aqui estão o nome dos integrantes e seus respectivos e-mails. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e esclareceremos se possível. Obrigado.